Olá, meu nome é José Viega, sou advogado tributarista da equipe da BR Consult e hoje vou falar sobre a mais recente decisão tributária do STF sobre a coisa julgada tributária, tema de suma importância para os contribuintes. O STF julgou no último dia 8 de fevereiro os recursos extraordinários de número 955.227 e 949.297 sobre a quebra automática da coisa julgada tributária. O entendimento fixado foi o de que as decisões proferidas pelo Supremo em ações diretas e em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado sobre relações tributárias de trato sucessivo. Na realidade, em outubro do ano passado, o STF já havia formado maioria pela decisão de mérito nesse sentido. No entanto, a surpresa foi a não modulação dos efeitos temporais do julgamento pela Corte. Mas o que significa na prática esse julgamento? Por enquanto, o que restou decidido pelo STF foi que, nos casos de contribuintes que possuam processos tributários transitados em julgado para o fim de afastar a cobrança de tributos cobrados periodicamente, tais como PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, IPI, entre outros, terão de voltar a recolher a exação discutida a partir do momento que o STF se pronunciar pela constitucionalidade da cobrança, seja em ações diretas de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, ou em recursos extraordinários julgados na sistemática da repercussão geral. O entendimento prevalece a partir da data da alteração do entendimento pelo STF, respeitados os princípios da anterioridade para os impostos e a noventena para as contribuições. Ou seja, os contribuintes que deixaram de recolher tributos com base em decisão judicial individual transitada em julgado devem voltar a recolhê-lo no ano seguinte ou após 90 dias, a partir da decisão do Supremo declarando a sua constitucionalidade, conforme for o caso. Ocorre que essa decisão é cruel com aqueles contribuintes que conseguiram, há muitos anos, a declaração da inconstitucionalidade de tributos, tais como a COFINS ou a contribuição social sobre o lucro líquido. Tendo em vista que a decisão do STF revertendo esses entendimentos já foi publicada também há bastante tempo, o que daria, a princípio, autorização para o fisco voltar cobrando, com aplicação de juros e multa, inclusive, os valores que deixaram de ser recolhidos nos últimos 5 anos, ou seja, desde 2018. Mas ainda há prazo e provavelmente serão opostos recursos de embargo de declaração para discutir a necessidade de modulação dos efeitos da decisão, ainda mais considerando que o tema envolve diversos grupos empresariais importantes. Ou seja, de imediato, aqueles contribuintes que devem ter uma preocupação maior com a decisão proferida pelo STF são aqueles que possuem trânsito em julgado de matérias tributárias que posteriormente foram decididas em sentido contrário pelo Supremo. Para as discussões futuras, os contribuintes e os advogados tributaristas devem ficar atentos com relação ao posicionamento do STF com o passar do tempo. Até o presente momento, permanecem, no entanto, diversas dúvidas sobre o julgamento, principalmente sobre o início da aplicação desse entendimento, já que o acórdão ainda não foi publicado e muito menos o processo paradigma transitou em julgado, bem como ainda pende de discussão se esse entendimento se aplicaria de forma favorável aos contribuintes que, de forma diversa, foram prejudicados no passado com decisões tributárias passadas em julgado, chancelando a cobrança de tributo posteriormente declarado inconstitucional pelo Supremo, como foi no caso da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Por fim, resta ainda saber se uma matéria julgada em série de recursos repetitivos pelo STJ também se submete à mesma sistemática. Esse julgamento, na verdade, impõe um alerta aos contribuintes que tinham por praxe aguardar um posicionamento mais firme do STF ou do STJ sobre a cobrança de determinado tributo antes de ingressar no judiciário,
já que nessa nova sistemática, quem ingressa antes com uma ação judicial pode usufruir de decisão favorável por mais tempo, já que o STF tende a se alongar bastante antes de fixar um entendimento definitivo. Outro ponto que os contribuintes devem ficar atentos é que, ao lançar de forma retroativa os tributos posteriormente declarados inconstitucionais pelo Supremo, o fisco tende a cometer diversos erros de procedimento. Nesse primeiro momento, justamente pela escassez de tempo hábil para instruir uma correta fiscalização. Nós, consultores da BR Consult, ficamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o tema. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.